Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje fala direto do centro do poder do Brasil, direto de Brasília. É Guilherme de Castro Souza, sócio do escritório Oliveira Souza Advogados. Especialista em Direito Empresarial e Comércio Exterior há mais de 10 anos, atuando para a agroindústria. E o tema da nossa entrevista será a modernização da defesa agropecuária. Doutor Guilherme Souza, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Como vai, Divino? Tudo bem? Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pela oportunidade de contribuir com um tema tão importante para o Brasil, para o nosso agronegócio, né, e para toda a nossa população. Com certeza, é um tema que vai trazer grande relevância, nós discutimos aqui. Guilherme, me conta um pouco da sua história, da sua trajetória e do escritório do qual você faz parte em Brasília. Nosso escritório hoje tem 24 anos de história, vai fazer 25 anos, né, esse ano, em novembro. Nós atuamos já há muitos anos focado na agroindústria, ali auxiliando muito na parte regulatória das indústrias, junto aos órgãos centrais aqui em Brasília, né? Então, o Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, INCRA, eventualmente Exército, vai muito da dinâmica do que a indústria precisa, né? Então, a gente já são aí 25 anos atuando nisso. Hoje o escritório é formado por uma equipe com bastante experiência na área, pessoas que atuam há 40 anos com isso já, né? Então, tem muito foco na área. Muito bem. Guilherme, nós vamos falar da Lei do Autocontrole, que foi publicada no ano passado. O que é essa lei? Vamos lá, Lei do Autocontrole. Na verdade, esse é um nome que acaba sendo muito limitado para o que ela realmente é. O que se buscou com a Lei do Autocontrole é a modernização da defesa agropecuária ali dentro do Ministério da Agricultura, né? Então, tudo que fica naquele guarda-chuva da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério seria modernizado por esse novo sistema, né? Então, primeiro saiu a lei e hoje a gente tem que partir ali para a regulamentação da lei, e onde é muito importante que a iniciativa privada participe. O Brasil tem muita regulação, né, Guilherme? Não só regulação, como lei demais, né? Muita, né? Acho que há uns 2, 3 anos atrás, no Ministério da Agricultura, só normas infralegais, ou seja, portarias, instruções normativas, dentro do Ministério da Agricultura eram mais de 70 mil. Então, veja... Cara, como é que dão conta disso, né? Nem o próprio servidor consegue ter o conhecimento de todas essas normas, né? Atualmente, quantos setores produtivos são regulados pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária? Olha, existe ali uma certa controvérsia de qual seria o número exato, mas pelo menos 18 cadeias produtivas estão dentro disso. Tá? E que setores que são esses? Se a gente for pegar, olha, dentro de proteína animal, nós temos a cadeia produtiva do boi, a do porco, a de aves. Isso como principais. A gente ainda vai ter peixe, que vai ver se fica ou se não fica no Ministério. Você vai ter caprinos, outros produtos, vai ter a cadeia do leite. Você ainda tem, isso eu falei muito a parte animal, né? Mas animal ainda tem medicamento veterinário, couros, são cadeias produtivas diversas, assim, todas permeando ali o mesmo cenário, mas são cadeias produtivas diferentes que têm suas especificidades. Já na parte vegetal, nós temos a parte de orgânicos, a parte de semente, a parte de defensivos agrícolas, de biológicos, de fertilizante. Então, não sei, acho que eu não cheguei nas 18 cadeias produtivas, né? Saber todas de cabeça é até um pouco difícil, mas assim, permeia em tudo isso. Tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente veste, tudo que a gente come, tem o agro no meio e, de certa forma, o mapa está ali regulando isso. De que maneira é feito esse controle regulatório atualmente, Guilherme? Atualmente, já vem há muito tempo ocorrendo uma construção, uma mudança no sistema, né?
se a gente for pegar ali de 1950 para cá, antes tinha uma intervenção estatal muito maior. Então você tinha, antes não era assim que eles eram chamados, mas você tinha os auditores fiscais federais agropecuários, que eles estariam não só fiscalizando, como eles estariam intervindo diretamente nas atividades. E no decorrer dos anos isso acabou mudando porque ficou impraticável. Né? Vamos pensar a realidade de um frigorífico. Muitos frigoríficos têm a inspeção permanente. Você pega um fiscal, que tudo bem, vai ter uma equipe para auxiliar, mas um fiscal que tem um turno de 8 horas para fiscalizar uma unidade que funciona 24 horas. Né? Então, ela vai receber os animais por volta das 4, 5 da manhã, vai iniciar o abate, por volta de meia-noite, ela para o abate para fazer a asepsia da unidade, para recomeçar tudo de novo. Então, na teoria, o auditor fiscal ele teria que acompanhar esse tempo todo. Então, só para uma unidade já era muito difícil. Ao longo dos anos, a quantidade de frigoríficos, de atividades dentro do meio que foram surgindo, aumentou muito a demanda de fiscais, sendo que a quantidade de auditores não aumentou. Né? A gente vem tendo uma queda gradativa já há muitos anos, que o Ministério tentou compensar com concursos, com temporários, e vem tentando equilibrar. A gente tem que ser honesto, o Estado tentou. Os auditores são pessoas extremamente qualificadas, né? E eles também tentaram fazer o que eles podiam, mas está ficando impraticável. Hoje não cabe, o Estado não vai ter braço mais para a quantidade de atividades que a gente exerce, quantidade de atividades que são fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. Como é que esses fiscais fazem essa fiscalização? Existe toda uma metodologia ou é algo assim meio aleatório, cada um faz do jeito que quer? Vamos lá. Vai depender muito de que cadeia produtiva a gente está falando e de que atividade a gente está falando. Em si, existe um norte, né, de como deve ocorrer essa fiscalização, de como deve ocorrer a atividade do AFA. Porém, ali existe uma liberdade para certa subjetividade. E é onde acabam surgindo alguns problemas, situações idênticas em unidades da federação diferentes. Tem resultados completamente diferentes, né? Então, no Sul, você pode ser autuado por uma questão que no Mato Grosso você não é, ou vice-versa. Né? Citei esse exemplo, assim, vai depender muito também da cabeça do fiscal. E a cabeça do servidor público ela veio mudando ao longo dos anos. Né? Antes, hoje o servidor público ele é relativamente... Ele vive numa situação de medo. Né? Seria... Qualquer erro hoje no servidor público, principalmente no Poder Executivo, pode levar a um processo administrativo disciplinar que ele é demitido. Em ele sendo demitido, é a única pena perpétua que hoje existe no país. Ele nunca mais vai poder exercer um cargo público. Então, se você acaba com a vida de uma pessoa, então eles vivem numa política de medo. Sim, eu tenho que me proteger. E aí isso vai gerando outras situações, aí um efeito cíclico em cascata, né? Que acaba e muitos desses setores são setores poderosíssimos, né? Sim, sim. Imagino que não deve ser muito fácil mesmo, não, a vida desse pessoal aí. E essa coisa da interpretação da cabeça do agente fiscalizador é algo complexo, porque acaba trazendo a responsabilidade para cima dele, né? Sim. E aí também, aí você entra naquela, você ingessa o de boa fé e acaba favorecendo o que é de má fé. Porque em qualquer setor, qualquer atividade, nós temos essa realidade. Tem pessoas de bem, pessoas que têm má fé. Infelizmente, sim, a gente tenta todo dia criar meios de filtrar essas pessoas, né? De separar o joio do trigo. Mas isso acontece, assim como tem na própria iniciativa privada, pessoas de bem, pessoas que não são tão assim. Então, você sempre tem que equilibrar a situação, né? Mas não é fácil. Hoje, não é fácil para ninguém. A verdade é essa, assim... Essa modernização ela vem num momento muito bom, porque ao longo desses últimos anos, né, esses 10 anos que eu acompanho Ministério da Agricultura, você vê um número de autuações
aumentando, então, autos de infração, né? O processo de autos de infração, hoje nós temos muito mais. Processos administrativos disciplinares contra os servidores aumentaram muito, e os processos administrativos de responsabilização de pessoa jurídica, correm também ali no Ministério, e a pessoa jurídica tem que se defender, a empresa, também aumentaram. Então, quando você pega um sistema que ele é feito e ele fica baseado em autuações e punições, é a clara demonstração de que o sistema tem uma falha. Não, a gente achar que funciona por dar muita multa é uma concepção um pouco errada. Quer dizer que o sistema não está funcionando, na realidade. Eu conheço um policial que ele é odiado por todos, porque ele multa por qualquer motivo. E dia desse eu ouvi uma piada. Piada não, aconteceu na realidade. Ele multou a mãe dele, por um motivo qualquer lá, e ele multou a mãe. Aí o pessoal fica falando, se ele multa até a mãe, você imagina as outras pessoas, né? Bom, mas, enfim, o agronegócio não para de crescer, a gente vem numa escalada aí de muitas décadas de crescimento contínuo, e com isso, eu imagino que surja uma demanda muito maior. Vamos pegar no setor de proteína animal, por exemplo. O Brasil, hoje, ele tanto domina que os grandes players daqui saíram, foram para fora, e domina lá fora também, né? Uhum. O número de agentes fiscalizadores, pelo que eu entendi você falando aí, não é suficiente, então, para atender essa grande demanda e esse crescimento do agro. Não, de forma nenhuma. Não dá conta. Foi feito um cálculo, eu não vou me recordar agora, mas que eles falaram do déficit. Eu tenho um levantamento, não me recordo se é do TCU, tudo. Mas se você contratar 600 AFAs, não seria o suficiente. Tá? O nosso crescimento ele é paulatino, quase geométrico, se você for pegar. Quantas unidades frigoríficas nós temos funcionando hoje no Brasil? É difícil até de responder, mas vamos lá, Sim. com facilidade. Pois é, mas o Estado não vai contratar o tanto que precisa. O que essa lei traz de novo que vai suprir essa deficiência de pessoal e que vai mudar nessa metodologia aí em que cada um faz aquilo que ele interpreta na cabeça dele? Vamos lá, então. É até bom a gente pontuar uma questão. O autocontrole em si não é uma novidade, tá? Todas as cadeias produtivas, elas já têm um sistema de autocontrole. E o que busca? Você busca ali garantir identidade, qualidade e segurança do seu produto. Basicamente é isso. Todos os setores produtivos, hoje ali do Ministério da Agricultura, eles têm alguma forma de autocontrole. No nível mais elevado ou no nível um pouco menos elevado. Mas ele já existe. Então, o que a lei traz? A lei, ela veio, a grande inovação é a lei. Então, não se trata só de autocontrole, como a gente conversou, mas quais os mecanismos ali que a lei traz. Ela traz o plano de autocontrole, que é o plano que a iniciativa privada vai ter que ter. A iniciativa privada ela vai elaborar um plano e vai demonstrar ali para o Ministério que ela tem esse plano. Vai ser criado, foi estabelecido, né, o plano de incentivo à conformidade, que é um plano em que você vai ter um programa onde vai ter a troca de informações entre iniciativa privada e iniciativa pública e o Ministério, para você criar uma análise de risco agropecuário. Então, assim, aquela empresa que vem demonstrando que, olha, ela garante, ela faz tudo direitinho, ela é transparente, ela consegue seguir todo esse plano de uma forma que o mapa veja, que o Ministério da Agricultura veja efetivamente, ela vai ter um risco agropecuário menor, mais ou menos como o sistema de bandeiras da alfândega. Aquelas empresas que estão sempre certas é bandeira verde. Na alfândega ali vai ser muito mais fácil. No porto, para eles, vai ser muito mais fácil. Aquele que cai numa outra bandeira, aí já tem uma dificuldade maior, vai ser mais fiscalizado e por aí. Né? É aquilo que eles chamam, tem um nome que está usando agora, está na moda, né? Compliance. A empresa que tem compliance, ela fica bonitinha na foto, é isso. Sim. Basicamente isso. E o que é importante aqui? É aquela velha
aquele velho ditado, né? Não basta ser fiel, tem que conseguir demonstrar que você é fiel. Então, qual é a questão do autocontrole hoje, que é que vai ser o grande ponto? Você tem que conseguir demonstrar, você tem que mostrar para o Ministério que você efetivamente tem um plano de autocontrole que funcione, que garanta a qualidade, identidade e segurança do seu produto. Então, não basta você ser, você vai ter que mostrar. É a mulher do César, né? É. Mas essa é a questão, você tem que mostrar. Não basta você ser. Você vai ter que mostrar para o Ministério. E aí o Ministério vai te auditar. Mais ou menos hoje como Receita Federal. Receita Federal, como que funciona? Ela não tem um auditor para cada pessoa física ou cada pessoa jurídica no país. Seria impossível ela ter isso. Então, nós fornecemos os dados da forma que ela estabelece que nós temos que fornecer. E aí passa por sistemas, hoje eletrônicos, inteligência artificial, que vai aquela malha fina que dizem, né? E se houver alguma inconsistência, aí sim um auditor entra. Então, muito mais complexo a realidade da defesa agropecuária, mas seria algo semelhante ali, buscando se assemelhar nessa realidade. Tá? Então, esses são dois mecanismos ali que foram criados pela lei. Outra parte da lei seria o Vigio Fronteiras, que é criar um sistema de comunicação integrado para proteger a sanidade agropecuária do país, seja bactérias, vírus, insetos que não sejam daqui do nosso país e possam acabar gerando danos muito severos para a gente. Né? No Brasil, nós tivemos o caso da Helicover parmígera ali no ano de 2015, se eu não estou enganado, que ela atacou muito Mato Grosso e o Oeste Baiano. Então, criou uma emergência fitossanitária para tentar contornar isso. Só que a ideia é proteger e evitar que isso aconteça, né? É proteger antes, assim. É bem preventiva a ideia. Agora tem o caso da gripe aviária também, né? O caso da gripe aviária, que é um pouco mais complexo, considerando que animais selvagens estão trazendo a doença aqui para a gente. Né? Porque encontraram animais migratórios, como que a gente controla? Então, um desafio, é muito importante. E aí, um bom sistema de autocontrole vai possibilitar com que as empresas se protejam. Na verdade, Guilherme, o que o governo está fazendo é terceirizar a responsabilidade. O que acaba não sendo assim de todo ruim, porque quando o governo para de ficar ali te aporrinhando no dia a dia, isso é uma coisa até boa, ele te dá mais liberdade para trabalhar. E as empresas, elas estão muito conscientes hoje, que se elas não fizerem a coisa direito, elas estão fora do mercado, né? O que eu entendo é que, na verdade, está se passando protagonismo para quem tem que ser o protagonista. Quem é o mais preocupado com a imagem da empresa? A própria empresa. Quem quer garantir que aquele produto entregue o que ele está prometendo? A própria empresa. Né? Então, assim, a realidade é que hoje a gente está buscando uma forma de tirar um pouco o Estado da nossa atividade do dia a dia, então tirar aquela intervenção mais incisiva, para que eles só nos fiscalizem, nos audite. Mas, para isso, aí é onde a indústria tem que entender. Ela vai ter que saber criar esses dados da forma adequada para se proteger. Né? Não vai ser... Exato. Vai facilitar por um lado, mas, por outro lado, vai dificultar. A quem mais é dado, muito mais será cobrado, né? A grande verdade é essa. Perfeito. Você havia falado de inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial poderá ser usada e que benefícios ela pode trazer nesse caso? Eu acho que a inteligência artificial ela é uma realidade para qualquer atividade hoje, né? Assim, não importa se seja indústria, se é serviço, jornal, marketing, tudo hoje você vai ter que utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela consegue aumentar o controle, ela consegue facilitar a obtenção de informações e dados para você tomar as medidas necessárias. Isso para o privado, isso para o público. Então, como que eu vejo que ela vai auxiliar? Num primeiro momento, ela vai onerar, com certeza, essa questão de implementar
efetivamente a inteligência artificial vai acabar onerando um pouco, porque você tem aquele primeiro trabalho de saber como inserir a informação e que informações você tem que inserir. A partir do momento em que isso ficou fechado, isso ficou bem estabelecido, aí é um processo automático. É um processo que vai se retroalimentando e vai otimizar muito as atividades, né? Inclusive para proteger e melhorar o seu serviço. Quais são os principais instrumentos de regulação determinados por essa lei que está em fase de implantação agora? De regulamentação, aliás. Isso. Seriam 2, na verdade, eu já até falei. 3, que é o plano de autocontrole, que aquele iniciativa privada tem que estabelecer. O plano de incentivo à conformidade, que é aquela troca de informações entre o Estado e, querendo ou não, você vai acabar desenhando uma mancha do risco agropecuário e saber onde que o Estado vai ter que estabelecer políticas públicas melhores, né, para proteger e defender a sanidade, seja da parte animal, seja da parte vegetal. Você tem o Vigem Fronteiras, que é evitar que entre novas, seja patógenos, doenças, bactérias, fungos e por aí vai. E o outro ponto que está trazendo uma uniformização nas penalidades e no processo fiscalizatório. Então, hoje, muitos setores acabou por aumentar a multa, em alguns setores diminuiu um pouco, porque as multas já eram muito altas, estabeleceu de uma forma uniforme quais são as penalidades que podem caber, né? Por mais que as infrações estejam estabelecidas no regulamento próprio, mas uniformizou quais são as penalidades e uniformizou o processo em si. Quando você sofre uma autuação por um auditor fiscal federal agropecuário, você inicia um processo administrativo. Então, você recebe uma auto de infração, você tem que se defender desse auto de infração. Hoje, os prazos passaram a ser de 20 dias. Antigamente, os prazos eram de 10 dias, então era muito corrido para a empresa. Muitas vezes, até ela conseguir levantar todas as informações, ela consumia quase que todo esse prazo. E aí você tem o prazo de recurso para a segunda instância, e eles criaram a terceira instância hoje. E essa terceira instância vai ser formada ali um conselho. Esse conselho vai ser composto por representantes do Ministério da Agricultura, representantes da CNI e representantes da CNA. E a ideia deles é julgar as matérias em terceira instância. Vamos colocar que é como se fosse aqui um STJ, né? Um STJ, um STF na administração, na defesa agropecuária. E eles também vão estabelecer normas ou enunciados para orientar toda a cadeia abaixo deles. Então, vai ser uma criação de súmulas, por exemplo, que o judiciário tem. Então, é uma uniformização jurisprudencial para orientar todo mundo que está abaixo. Isso foi criado, isso ainda não foi regulamentado. Então, é um ponto que tem que ser trabalhado ainda. O Brasil está cheio de boas intenções, cheio de leis bem intencionadas, mas que muitas vezes não funciona. Lá no fundinho do seu coração, você acredita mesmo que todos esses instrumentos vão possibilitar uma melhoria no sistema? Olha, eu acredito que é necessária essa atualização, tá? Como a gente falou, o Estado não tem braço, e por muito tempo foi interessante para o setor privado ter o Estado avalizando tudo que ele fazia, principalmente quando a gente fala ali de comércio exterior. Porém, chega um momento que o setor ficou muito maior do que o próprio Estado. Então, o Estado passa a interferir de uma forma negativa. Eu acho que é algo necessário. Falar dos interesses, é muito complicado. Eu acredito que tem muitas pessoas que sim, querem que isso funcione, e muitas pessoas que não têm tanto interesse assim, né? Mas é importante que o setor participe. Como eu lhe falei, o autocontrole não é uma novidade, ele já existe.
O que não pode ocorrer hoje, na minha visão, é por isso que é tão importante que o setor participe. Você não pode ter uma situação em que você faça uma regressão no autocontrole de alguma cadeia produtiva, ou que você tente forçar um modelo de uma outra cadeia que não tem as especificidades da sua na sua cadeia produtiva. Porque isso pode dar, na verdade, muito problema. A adesão a esse sistema, ela é automática, é obrigatória ou ela é opcional? Ela, em si, ela é obrigatória. Ela tem algumas exceções ali para as pequenas atividades, tá? O termo me fugiu agora, mas são aquelas atividades que são menores, né? A agricultura familiar, pequeno produtor rural, que eles não têm ali um desenvolvimento tão grande na parte fitossanitária, né? Até por não ter tanto investimento e muito assim. Os agentes econômicos que aderirem a esse programa de conformidade, eles vão ter algum benefício ou não? Aqueles que de imediato falam, eu quero, tô dentro. Benefício para eles, eu acredito que muito do benefício vai estar... eu acredito que publicamente, a sua imagem, você consegue aproveitar essa questão do autocontrole, demonstrar que você é eficiente e tudo. Mas, principalmente, o programa de incentivo à conformidade, ele vai gerar ali uma lista do risco agropecuário. Então, você vai ser ranqueado. A sua empresa vai acabar sendo ranqueada ali. Então, esse pode ser um benefício, por mais que a lista não seja pública, você pode colocar, olha, eu estou entre os 10 de menor risco agropecuário. É um benefício indireto, digamos assim. Hã? É um benefício indireto, digamos assim. É um benefício indireto, ele tem a parte do marketing. Qual seria o benefício direto? Menos fiscalização, menos intervenção, né? Maior facilitação em muito da sua atividade. Inclusive, na importação, você tem atividades que você faz no sistema de drawback. Então, você traz o milho aqui para o Brasil com isenção tributária para você alimentar os frangos que você vai exportar. Então, vão trazer outros benefícios, sim, né? Mas esses benefícios também vão ter que ser regulamentados. O que a indústria quer? O que a indústria sente necessidade hoje para melhorar, né? Qual seria a contrapartida para isso? Então, é a parte da regulamentação que todo mundo tem que participar. Todos os setores. Lembrando que a gente tem desde mega estruturas, como a gente tem de proteína animal, como a gente tem da cana, como a gente tem de soja, né? Como a gente tem estruturas muito pequenas, como a cadeia do mel. Ela não é grande. Assim, tem uma boa arrecadação, Sim. é muito dado, mas assim, não se compara, não consegue. Tem o queijo, tem o doce, tem a cerveja artesanal, enfim. É muita coisa que o governo fica ali metendo o bedelho, né, no dia a dia. Mas agora você deu um exemplo muito bom. A cerveja. A cerveja, você vai ter que ter um desenvolvimento que respeite a realidade de duas realidades completamente diferentes. O que é uma estrutura artesanal, né, que você tem todo um desenvolvimento menor em muitas coisas, e uma estrutura como das grandes cervejarias que a gente tem, que eles inclusive fazem uma estruturação que é permitida em lei, mas uma estruturação em que eles fazem parte da produção numa zona franca para conseguir crédito, e aí você diminui o custo da sua operação. Já que está permitido na lei, tudo bem, assim, a gente não vai discutir isso, mas são cadeias completamente diferentes. Exatamente. Por mais que seja o mesmo produto, cerveja, mas são cadeias completamente diferentes. Então, a mão do fiscal tem que respeitar isso. A mão do auditor, a mão do Estado, ela vai ter que entender a realidade. Você não pode tratar da mesma forma temas completamente diferentes. Mas hoje é tratado, viu? Infelizmente é tratado. A veracidade dessas informações, Guilherme,
elas são auditadas somente pelo governo ou empresas terceiras podem fazer essa auditoria também? Vamos lá, a parte da auditoria, fiscalização é o Estado, tá? O que pode ocorrer? As empresas, até para conseguirem, eles podem pegar certificadores terceiros. Pessoas que vão falar, olha, o sistema de auditoria aqui ele é bom porque ele respeita tal norma do ISO e respeita as boas práticas laboratoriais e por aí vai. E ele vai certificar, isso é um reforço para o Estado. Tanto para o Estado quanto para o próprio produtor, né? A própria indústria. Mas substituir na totalidade o poder de polícia e fiscalização do Estado, não vai substituir. Ele vai auxiliar a, por exemplo, você mostrar que o seu risco agropecuário é menor, então você demanda menos fiscalização. Existe uma expectativa de prazo para a implementação dessa lei? Foram estabelecidos prazos na lei, mas os prazos nem sempre eles conseguem acompanhar a realidade do que está acontecendo, né? Quando você idealiza a lei, vai ser fácil. Mas aí você idealizou uma lei que não considerou que são 18 cadeias produtivas, que podem ser mais a depender da situação, né? Como a gente acabou de falar, o exemplo da cerveja. Uma coisa é a cadeia produtiva da cerveja mega indústria, outra coisa é a cerveja artesanal. Vai ser tratado da mesma forma? Não vai? Então, esse tema, eu não acredito que ele vai respeitar os prazos que foram estabelecidos. Eu acho que o maior prazo foi de 6 meses. Mas a gente não sabe como vai ser, né? Teve agora uma tomada de subsídios públicos, na tomada pública de subsídios, na verdade, um TPS, e que, até onde eu tenho informação, posso estar enganado e espero estar enganado, a participação não foi tão alta dos setores, tá? Os setores acabaram que não entraram tanto para falar, para participar. Eu acho que muito no receio e querendo aguardar para ver o que vai dar. Mas às vezes é melhor ficar quieto, né, para ver a estratégia do outro lado. Pois é, o problema de você não participar é que você vai deixar alguém que não necessariamente tem a cabeça, entende o seu setor, entende a sua cadeia produtiva, criar a regra para você. Exato. É um dilema que, assim, é complicado até da gente opinar e de falar qualquer questão. Com certeza não é fácil para a indústria tem muito receio. Os pequenos são os que devem ter maior receio, que uma coisa é um grande, que tem uma estrutura muito grande, que tem uma estrutura gigantesca, que já conduz esse trabalho, já investiu nisso tudo, né? Você vê grandes exportadores de carne. Hoje, o sistema dele de autocontrole é muito mais do que o que o Estado exige, porque ele está se preocupando com o que o mercado externo está pedindo. Então, ele vai produzir uma cadeia inteira de frango sem que você coloque determinados produtos que o Estado lá fora não permite, e você tem que criar respeitando o bem-estar animal e cumprindo todas essas regras. E tudo isso demanda rastreabilidade. Rastreabilidade é a base do autocontrole. É você conseguir rastrear e informar tudo aquilo que você está fazendo. Se você pegar a cadeia do boi, eu vi a informação recente, eu achei muito interessante. O Brasil ele é tão bom nesse sistema que você consegue pegar um boi e exportar o dianteiro para um mercado que demanda o halal. Isso. E o trazer para o mercado europeu. Então, veja, você mesmo fazer um abate halal, que a dessensibilização é muito menor, que você tem que fazer a degola, virada para tal, para determinar, etc. E você consegue, desse mesmo animal, parte ser para o mercado halal, parte para o mercado que exige o bem-estar animal. Então, a gente já é muito evoluído nisso. Agora, não necessariamente o pequeno já está tão evoluído. E esse pequeno vai ter que ter mais cuidado, e o Estado vai ter que ser mais cuidadoso com o pequeno, sob pena de acabar fechando os pequenos. Eu entrevistei o Arned recentemente a respeito do mercado halal. Ele
trabalha com certificação halal no Brasil. E ele falava, inclusive, de países que não são países muçulmanos, que estão adotando, né, comprando produtos do sistema halal, justamente porque são produtos que têm uma garantia muito maior, né, já que eles passam por todos esses processos e tal. Aqueles países que querem um produto mais certificado, digamos assim, né, estão optando por esses produtos. Guilherme, você tratou bem desse assunto, hein? Pegou um assunto extremamente complexo, deu um show de informação aqui. Parabéns, parabéns mesmo por ter conseguido traduzir todo esse arcabouço de informações aí. E eu gostei. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, espero ter contribuído efetivamente. Para informar a população, é importante isso. O pequeno produtor pode achar que ele não vai ser afetado, mas se você está numa cadeia do leite ou você está numa cadeia de orgânico, você tem que entender que o autocontrole vai te afetar. Né? Então, eu espero ter contribuído aí da melhor forma. Você contribuiu, sim. E ajudou a abrir os olhos. Eu acho que isso é que é importante. Abrir os olhos das pessoas para aquilo que vai acontecer. Porque muitas vezes o pequeno, ele pensa exatamente isso. Isso aqui só vale para o grande. E quem acaba pagando o pato no final das contas é o pequeno, porque o grande ele tem como se proteger. O grande ele tem como se adequar rapidamente. Né? E o pequeno não. Ele vai se adequar a duras penas. Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E com certeza conversaremos outras vezes sobre outros assuntos. Muito obrigado, viu? Prazer imenso meu. Um abraço. Abraço. Eu conversei com o Guilherme de Castro Souza, que é sócio do escritório Oliveira Souza Advogados, especialista em direito empresarial e comércio exterior. Há mais de 10 anos ele atua para a agroindústria e nós falamos a respeito da modernização da defesa agropecuária. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas também. E se inscreva nesse canal para que nós possamos ter outras prosas. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.